Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, nossos ouvintes e nossos debatedores. WhatsApp 96803-8319, por onde você fala com a gente, manda suas opiniões aí nos 3 temas de hoje por escrito, tá? Mas manda pra gente o seu áudio, contando a sua experiência com o Debate 93, que a gente gosta de ouvir histórias e a gente gosta de ouvir sua voz, né, J.R.? Chama o Jorge aí, Marcela. Jorge, fala com a gente. J.R. Fala aí, Jorge. Jorge Ramos. Beleza, irmão? E pastor de helicóptero com o pastor Lucas aí. Manda um abraço pra vocês aí. E esse debate é uma benção, hein? É o Jorjão, valeu, um abração, J.R. Valeu, um abraço. Jorge Ramos do Recreio. Fala, Jorge. Aí foi, passou de helicóptero com o pastor Lucas. Ah, foi o que passou de helicóptero com o pastor Ué, mas Lucas. foi o que eu acabei de falar, não foi não, gente? Pera aí, vou abrir os microfones aqui. Vou abrir o microfone dos debatedores aqui. Ô, gente. Garoto, olha, ele não foi o que eu acabei de falar? Não foi ele que passou daí, você repetiu a mesma coisa? Ele, rapaz que veio aqui. O amado mestre. Naquela promoção, engraçadinho. Está ratificando. Então é ele, né? Ele implicou. Peraí, eu fiquei com uma dúvida. Foi ele que passeou de helicóptero com o pastor Lucas? Falou? Não foi o que você disse? Foi você quem falou. Queria só ratificar. Quem falou? Foi isso mesmo? Você. Mas foi ele ou não foi? Ué, você que foi disse. Jorge? Não foi você que Fala, disse? Jorge! Grande abraço. Jorjão do Recreio. Olha aí, tá em campanha, Jorge? Jorjão do Recreio. Maravilha. Uma informação importante para os Fala nossos aí, ouvintes. Marcela. Aplicativo da 93 FM, onde você pode ouvir o Debate 93 e toda a nossa programação onde você estiver. Você baixa aí para suas plataformas digitais, no seu celular ou no seu tablet, enfim, baixa lá o aplicativo da 93, está muito bacana, tem muita novidade lá. Maravilha, quero agradecer a você, ouvinte amado, pela sua companhia, pela sua audiência, muito bom nós estamos juntos aqui no nosso Debate 93 desta segunda-feira. Que semana abençoada, minha gente. No Debate 93. Olha, vamos falar sobre vários assuntos, mas vamos iniciar aqui dizendo o seguinte: olha, muita gente diz que Deus não é um Deus que castiga, só que elas mesmas dizem para tomar cuidado porque Deus vai pesar a mão. Afinal, pesar a mão não é o mesmo que castigar? Deus castiga ou não castiga alguém por seus erros e pecados? O que a Bíblia quer dizer quando afirma em Hebreus 12:29 que Deus é fogo consumidor? Diz assim a Bíblia, ó, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores, que era a sua opinião também, sua participação hoje aqui no nosso Debate 93. Pastor Clark Gable, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, J.R. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus sobre temas tão relevantes. E sobre essa questão do castigo, será que Deus castiga? Bem, aí depende do ponto de vista de quem está sofrendo as consequências dos seus erros. A Bíblia não usa tanto o termo castigo no Novo Testamento, fala da disciplina da parte de Deus. Aqui em Hebreus, o próprio livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim, vou ler só 2 versículos. Vocês se esqueceram da palavra do ânimo que Deus lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Então, para aquele que é filho de Deus, para aquele que crê no Senhor, Deus adverte as consequências dos erros. Então, aquele que faz alguma coisa errada e sofre, Deus trata isso como uma disciplina para o bem. Agora, aquele que se rebela, vê esse ato de Deus como algo injusto e se opõe ao cuidado de Deus. Eu quero saber se a pastora Elizabeth Nati, da Igreja de Nova Vida, em Rocha Sobrinho, em Mesquita, concorda com esse assunto. Bom dia, pastora.
Bom dia, JR, bom dia, meus amados, bom dia a todo o povo de Deus. Eu concordo em parte, mas eu acredito que Deus castiga sim, porque, como o próprio pastor falou, aqueles que se rebelam contra a sua vontade, o próprio apóstolo Pedro diz que o juízo está preparado para aqueles que já estão sendo castigados por se rebelarem contra Deus. E mesmo em salmos, muitos salmos, nós vemos também provérbios, embora a palavra castigo às vezes pareça sinônimo de disciplina, não é. São coisas distintas, são distintos, o castigo é uma coisa, a disciplina é outra. Eu fiquei curioso agora. Qual é a diferença entre elas para a gente identificar isso? Acho que é importante, já que há uma diferença, né? Para que diferença é essa, pastor? No olhar bíblico, o castigo se destina, como já foi dito pelo meu amado pastor, o castigo é para aqueles que se rebelam, aqueles que estão longe, debaixo da ira de Deus, aqueles para os quais o dia do Senhor virá e não terá mais nenhum tipo de escape. E o próprio apóstolo Pedro fala sobre essa verdade, Malaquias também fala sobre isso, capítulo 4, e a disciplina não, a disciplina é para um tratamento, crescimento, amadurecimento daqueles que são filhos de Deus e são tratados pelo Senhor. O reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana Luz, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia, J.R. Vargas. Eu acho que alguns conceitos a gente precisa pensar. Primeiro, a gente não pode falar sobre castigo e disciplina sem que a gente vá trabalhar conceitos como justiça, misericórdia e graça de Deus, né? Então, são questões que estão bem juntas. Na realidade, eu não creio, JR, que Deus seja um Deus que castiga, porque a ideia do castigo, pelo menos é o que eu tenho, é o que eu percebo, né? É a ideia de você sentir prazer nas questões ruins do outro em si. Deus não é esse Deus. E a gente pode até, eu penso num Deus até que chora quando alguma coisa ruim aconteça comigo e aconteça com as pessoas em si, com a humanidade em si, né? Mas por ele ser um Deus justo, algumas questões ele não intervém. E eu penso que isso que a gente chama talvez de castigo, disciplina, seja aquilo que a gente chama do freio da graça de Deus, né? A graça de Deus, quando ela realmente não vem sobre a pessoa, Deus deixa com que as pessoas elas andem segundo o seu próprio curso, a sua própria maneira. E aí, é claro, elas terão consequências terríveis diante daquilo que elas estão fazendo. Eu não vejo isso como castigo de Deus e eu não vejo isso nem mesmo como disciplina. Eu vejo como uma ação das pessoas cometendo seus próprios erros, andando por caminhos errados e tendo a própria consequência, já que a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, em um mundo em desordem, um mundo ruim, um mundo onde as pessoas buscam fazer a maldade, a gente vai ver como consequência a maldade em si. Então, eu não vejo isso como castigo de Deus. Pastor Bruno Tavares, pastor auxiliar da igreja, olha aí, Bruno, tá vendo como é que tá a voz? Pastor auxiliar da Igreja Central, tem que melhorar até mais tarde, né? Pastor auxiliar da Igreja Central do Avivamento em Jardim Alcântara. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. O senhor está de acordo aqui com os pastores? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Quando fala-se de castigo, fala-se de punição. Então, as punições que temos na nossa vida, os castigos propriamente ditos, são derivados das nossas atitudes, das nossas ações. Esses dias mesmo eu estava na estrada e eu já estava 100, uma pessoa me corta, devia estar uns 160 e vai cortando um monte de gente. Se desse algum acidente, alguma coisa com essa pessoa, alguns diriam é a mão de Deus pesando, é a punição de Deus, mas não, é recompensa dos atos, das atitudes daquela pessoa. Então, o castigar de Deus, o pesar as mãos, tem muita gente, essa mesma pessoa que falou, Deus castiga, Deus pesa a mão, refere-se a pesar a mão em outros, e não nela. Sim. Conversava com uma pessoa esses dias, ela falava, pastor, fica tranquilo, Deus vai pesar a mão. E eu por dentro falando, se Deus fosse pesar a mão, ia pegar um pouquinho em nós. Então, Deus não é um Deus que castiga, que pune, não é um Deus severo. Ele é um Deus que é pai, é amoroso, e nós colhemos, sim, aquilo que nós plantamos. Vou ler aqui, queridos, e aí quero ouvir a opinião de vocês. A menção é sempre importante, Hebreus capítulo 12, especialmente versículos 5 e 6. Mas para entender os 5 e 6, os 5, 6 e 7, eu vou ler do 4 até o 7, só para
ajudar. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Aí começa. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Porque o Senhor, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? No 8, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Na Nova Versão Internacional, versículo 6, diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Estou lendo aqui para dizer que existe o termo na Bíblia, porque os ouvintes estão aí fazendo as pesquisas, alguns refletindo, lembrando. Então tem açoite, tem castigo, tem correção e essa ideia de disciplina. E aí, queridos? JR, Hebreus faz uma repetição de Provérbios. Provérbios 3, versículo 12 diz assim, ou melhor, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Só que Hebreus vai um pouco além, porque aí dá as interpretações e os propósitos da disciplina. De fato, os termos podem ser diferentes, mas há um propósito semelhante. Realmente, Deus castiga. Agora, com que propósito ele castiga? É para corrigir, disciplina. É para levar a uma repreensão ou levar a aprender aquilo que foi ensinado antes e não foi posto em prática de forma correta. A questão toda é quem está sendo disciplinado. Deus, por amor a nós, nos disciplina. Agora, aquele que quer viver independente de Deus vai sofrer as consequências, mas aí há uma questão muito importante. As coisas não acontecem de forma independente do querer de Deus. Se a pessoa escolhe fazer o errado, vai ter consequências. Mas essas consequências são apresentadas por Deus para que em tempo a pessoa se arrependa. Agora, como a pastora falou, há uma diferença entre o castigo temporário na vida deste mundo e o castigo eterno. É disso que eu estou falando, exatamente. Porque lá em Mateus, quando o Senhor vai separar no juízo final, ele diz, irão para o juízo eterno, né? É muito fácil nós acreditarmos somente na vida eterna e confiarmos no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na paciência de Deus, na longanimidade de Deus e achar que tudo vai ficar impune. E isso não é verdade, porque o amor de Deus, ele é balanceado, ele é justo, é um amor justo, é um amor que trata de nós. E nem sempre esse tratamento de Deus, ele é ao nosso bel prazer, ele é ao nosso gosto. Então eu entendo como a igreja de Laodiceia, ela foi advertida para que ela voltasse a ter zelo com a sua devoção, com a sua vida espiritual, porque ela estava correndo um risco de cair na heresia, na apostasia, por causa dos mestres que estavam dentro dela. Então Jesus chama ela de volta, Jesus adverte do perigo dela se perder e diz que ele zela por ela, ele está repreendendo a ela, porque ele repreende, disciplina ao filho que ama. Então vamos só para a gente tentar assim, simplificar, ainda que esteja tudo ótimo, sensacional, é assim, Deus castiga ou não castiga? Castiga. Castiga. Sim. Não, por verdade você diz que não. É isso que eu estou falando, entendeu? Eu creio que o castigo é para o futuro. Quando Malaquias fala do dia do Senhor e Pedro fala do dia do Senhor, ele vai dizer exatamente no futuro que às vezes a longanimidade de Deus ela é tão presente nos nossos atos que a gente acha que vamos ficar impunes. Pastora, mas olha aqui, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Que ama. Então, assim, futura só tá chamando quem é que está no futuro aí? Quem é o povo que está no futuro aí? Eu citei a igreja de Laodiceia. Não, sim, só para entender, só está falando sobre os salvos por Jesus Cristo que serão castigados no futuro? Não.
Os salvos de Jesus Cristo não serão castigados. Não serão castigados? Porque mas Jesus morreu. mas morreu castiga exatamente. todo aquele que aceita como filho ou não castiga? JR, deixa eu trabalhar. Esse castigo aí deve ter uma outra interpretação. A palavra que vem, por exemplo, como a gente viu essa questão do texto de Hebreus, é um texto lá buscado lá no Antigo Testamento, e a visão, o Antigo Testamento em relação à questão do superlativo, porque o hebraico ser uma língua morta, a questão do superlativo, a gente vai ver que é por repetições, ali essas palavras elas têm um sentido sinônimo, né? Embora ela pareça ser crescente, mas o sentido é sinônimo. São sinônimos, então elas existem. Então... Não, elas existem. Não. A questão da disciplina. Deus castiga. Então, a questão da disciplina. E quando eu penso em castigo, talvez seja a minha dificuldade com relação a ver castigo como a questão da disciplina, né? Porque aqui no texto o castigo é a disciplina, porque Deus faz com quem ama. Eu vejo o castigo, na realidade, no sentido de que você punir a pessoa por algo que ela fez. O que Deus fez com relação a castigar o homem já foi feito lá no Éden, quando ele decretou que todos nós estávamos mortos. E essa é a questão da ideia. Esse é o castigo. A gente não tem mais castigo. Quando a gente ler o livro de Isaías, e a gente vai ver, né, algo interessante no primeiro capítulo de Isaías, é que ele vai colocar aonde eu posso mais castigar vocês, aonde eu posso mais trabalhar em vocês, porque vocês estão contaminados da ponta da cabeça até a planta do pé. Então, essa ideia, né, de que Deus não tem mais nada para fazer que vai prejudicar a questão do homem, então eu vejo como se essa disciplina do Senhor fosse conduzindo o homem, e às vezes acontecem algumas coisas ruins para que ele possa se aproximar mais de Deus, para que ele possa caminhar aonde Deus quer, e isso para mim é diferente da questão do castigo. Então nós temos aí as duas palavras apontando, na sua visão, reverendo, para disciplina. Exatamente. E deixa eu ver se vocês estão de acordo. Vocês estão de acordo? Não, eu não estou de acordo quando o colega diz que Deus não castiga mais. Deus castiga sim. Porque o castigo é uma manifestação da ira de Deus para com algo que eu falo ou faço que contraria a vontade dele. A diferença é que quem é disciplinado, ou que sofre as consequências do seu erro, como filho, ele vai entender que essa disciplina ou essa consequência que ele sofre é para o bem dele. Hebreus coloca isso aqui no versículo 8. Se vocês são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, para todos os filhos, então vocês não são disciplinados, não são filhos, mas bastardos. Aí ele fala o seguinte no versículo 10. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Agora, a prova de que disciplina e castigo são a mesma coisa está aqui no versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Mas foi então, agora de nomenclatura? Sim, mas a palavra, o objetivo é o seguinte: quando Deus castiga aquele filho, o coloca sofrendo a consequência dos seus erros, esse filho vai entender que aquele castigo, hoje na linguagem da nova pedagogia, é perder o direito, né? Então, quando o filho de Deus, aquele que crê em Jesus, sofre as consequências e padece, ele vai entender que aquilo é um aprendizado. Agora, a pessoa que se rebela contra Deus, vai entender isso como um ato de injustiça da parte de Deus, que Deus não é justo, que Deus não é correto. Agora, enquanto está vivendo neste mundo, tudo que Deus faz é para que o homem se arrependa e se volte para Deus. Se ele morre na sua incredulidade, aí vem um castigo eterno que já foi colocado. A minha dificuldade é exatamente ver essa questão. Se você for olhar num texto lá em Hebreus, toda a ideia é exatamente da questão de disciplina e não da ideia de castigo. Porque o castigo já foi, exatamente, toda a ideia, ela aponta para a disciplina. Aponta para a disciplina, embora seja as palavras. Você pega o Antigo Testamento, você tem a maneira de você trazer a superlativo, você dá força, é uma repetição. Então você repete e aí quando você usa a tradução, você coloca palavras diferentes. Tanto que a palavra disciplina não há variação. Mas a palavra castigo, às vezes é açoite, às vezes entendeu? São punições. Então, é essa a ideia. Então, eu penso, e aí dentro da questão da justiça do próprio Deus, né? E eu acredito que eu estou salvo
não por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu deixei de fazer, né? Porque na realidade Jesus já foi castigado na cruz por mim e eu não preciso de um castigo hoje para que de alguma forma eu exatamente. Então essa é a questão bíblica, né? Que a Bíblia realmente trabalha isso. Então, se o castigo estava sobre Jesus, eu não preciso ser castigado. O que eu preciso é exatamente, olha, você precisa voltar para cá, até porque as minhas ações, elas não têm poder nem de me tirar e nem de me dar a salvação. Sim, o castigo. O versículo 7 aqui fala de correção. E eu lembro todas as vezes que eu fui corrigido, quer seja pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu pastor Leandro, ou por alguém superior e hierárquico. Foi para meu crescimento. Exatamente. Então, quando o Hebreus está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo que Deus castiga, Deus corrige, é porque ele já está vendo o futuro. Quando minha mãe falava, come alface, é porque ela já estava vendo o futuro. Quando ela dizia, faça isso, já estava vendo o futuro. Então, Deus tem o poder de ver o futuro, por isso ele nos corrige para que alcancemos esse futuro, esse objetivo. Todas as vezes que eu fui corrigido, foi para o meu bem, foi para o meu crescimento, e muitas dessas correções foram derivadas de coisas erradas que eu cometi. Então a correção nada mais é do que trazer a pessoa para a rota certa. Exatamente. Para isso que Deus nos corrige, nós estamos entendendo. para a rota certa. Vamos ver se é isso aqui que eu estou querendo entender vocês, hein? É o seguinte, se fôssemos puxar um título para a linha de cima, seria Deus está disciplinando. Exatamente. E Deus utiliza diversos instrumentos para nos disciplinar. Exatamente isso. Um deles pode ser o castigo. Eu creio que na visão, eu continuo crendo, como Isaías 53:5 ele diz, que o castigo que nós merecíamos estava sobre Jesus no seu sacrifício na cruz. Aí, João 3... Nós não estamos confundindo castigos, não, gente. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Que castigo era esse? Não era o peso do pecado que foi colocado sobre Cristo? Mas é que a gente está usando a mesma palavra para coisa diferente. Por que eu preciso ser castigado? Por que eu preciso ser castigado? Porque eu fiz alguma coisa de errado e essa coisa merece castigo, não é verdade? Não é verdade isso? Pode ser uma interpretação aqui nossa, sim. Papai e mamãe, sim. Se os meus pecados foram colocados em Cristo, e se Cristo pagou o preço do meu pecado, o preço do meu castigo, eu não devo mais nada que realmente mereça castigo. Essa é a questão Vamos por, fala, pastora. Vamos por. Pastora, vai lá. Mas João 3,16 vai dizer que ele morreu, Jesus morreu, o Filho unigênito do Pai morreu, para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Esse preço foi pago pela minha vida. Eu tenho Jesus como meu Senhor, meu Salvador pessoal da minha vida. Estamos falando sobre salvação agora, mudamos o assunto. O que acontece é que o castigo que eu merecia, como o nosso pastor falou aqui. Levado sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ok? Então nós temos essa ideia, a ideia do castigo que seria nosso, ele tomou para ele. Exatamente. Ok? Sim. Isso nós estamos aqui, isso aqui nós estamos todos juntos. Ou seja, isso envolve a questão da salvação, porque nós não teríamos mérito, não temos mérito algum para alcançar a salvação. Nós somos salvos pela graça. Né? Não é obra nenhuma que a gente faça, que vai produzir isso aí. Obra nenhuma nossa. Exatamente. Somente a obra de Cristo que produz a salvação. Estamos juntos aí? Exatamente. Beleza? Então vamos voltar para o castigo. Exato. Só para a gente entender o seguinte, quando fala castigo, açoite e disciplina está sempre ali junto, pesar a mão, ouvinte, não, estamos pegando os termos bíblicos aqui, pastor, para a gente poder ajustar, quer dizer, está difícil de assimilar ou de entender que Deus pode castigar, porque ele ama, talvez até por um entendimento nosso, pessoal, do que é um castigo. O que significa um castigo? É apanhar inocentemente? Não fiz nada de errado e estou apanhando, ou estou apanhando além do que precisava, ou estou apanhando. Quer dizer, então, para a gente entender, quer dizer, fala de açoite, ninguém está reclamando de açoite.
Você tá entendendo, Dona? Vocês não estão falando de açoite. Não, açoite pode, castigo não pode. O que é melhor? Hein? Aqui em Efésios capítulo 6, no verso 4 diz assim: pais, não irritem seus filhos, ou numa outra tradução, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, acho que a dificuldade é compreender o que seja castigo da parte de Deus. Porque quando nós, como pais, vamos disciplinar ou castigar nossos filhos, às vezes erramos na mão, pesamos demais, açoitamos, somos até injustos. Então, a compreensão de castigo vem associada à injustiça. Aí já é cultural, então. Por quê? Porque a pessoa que sofre o castigo e não entende a razão, quando o pai disciplina o filho, mas não diz por que está batendo, ou tirando o direito, isso gera injustiça. Da parte de Deus, não. Porque Hebreus fala aqui no capítulo 12 para filhos, mas também a Bíblia fala para não filhos. Sim. Então, da parte de Deus, o amor dele se manifesta para com todos. A diferença é que, quando o filho erra, o filho é tratado pelo pai ali junto ao pai. Mas quando aquele que não é filho erra e não se submete, sofre as consequências sem a ajuda devida. Então, castigo existe sim. Agora, é do ponto de vista de quem está sendo disciplinado, como filho ou não. JR, não quero ficar reforçando essa questão, mas a minha grande dificuldade é exatamente olhar isso, né, e não ver que realmente Jesus pagou todo o meu preço. A ideia que dá lá no texto, quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste, é exatamente que Jesus pagou os meus pecados presentes e futuros. Então, todos os meus pecados foram pagos em Jesus. O que Deus queria fazer a mim, que era exatamente a questão da minha vida, foi pago em Jesus. Agora, a questão, talvez a gente tenha uma dificuldade com relação à questão da nomenclatura, né? Porque a disciplina, há uma necessidade que os nossos filhos sejam disciplinados. E essa, para mim, seja a visão mais clara que a Bíblia coloca. E a gente vê lá no escritor dos Hebreus colocando isso, trazendo um termo da questão do Antigo Testamento, né, com o propósito de mostrar essa necessidade. Nós temos necessidade realmente. E aí, se você for observar, continuando o texto, a ideia é que a gente tenha temor de Deus, a gente reconheça, né, e até lá no finalzinho vai falar, a ideia é levar você a ter temor de Deus. Então, a gente reconhecer que há essa necessidade de Deus nos disciplinar, e a questão da disciplina, ela é pedagógica e ela também é terapêutica, né? A gente vai entender a disciplina, ela tendo esse propósito, e aí a questão do castigo, já para mim, já sai relacionada... Já excede isso, né? Para mim... Já excede aqui, não é tratamento, porque para muita gente entende, como o pastor falou, isso aí faz parte do tratamento. Às vezes, há pessoas que realmente estão distantes, não está sendo acompanhada, ela não recebe esse acompanhamento. Aqui mesmo em João 3, nós vemos o João 3,16. Agora, quando a gente vê que em João 3,36 vai dizer que quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, porém, desobedecer ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa ira de Deus é que exatamente vai tratar do castigo. Não que Deus vá castigar agora, como eu já falei. Às vezes a gente tem a impressão, aquela falsa impressão, de que vamos ficar impunes de tudo que se passa, de tudo que a gente faz na vida, porque Deus não vai nos castigar. Só que isso aqui é para um futuro, no dia do juízo, do qual Malaquias fala, Pedro fala, que no dia do juízo vai haver exatamente a separação daqueles que foram disciplinados e receberam, daqueles que se rebelaram contra a disciplina do Senhor. Aí cabe o castigo eterno. Bem, existe uma frase que está linkando essas duas frases no versículo 6, que é a expressão a quem ama, né? A expressão, não a frase, a expressão a quem ama. Então, existe um amor nessa história. Sim. E tem um motivo. Se ama, tá conduzindo amorosamente a pessoa. Sim. Para usar um exemplo simples, se um pai coloca o filho de castigo, ele pode, tá ali, olha, eu gosto de botar o menino no castigo, porque eu quero mostrar quem é que manda nisso aqui, moleque. Tu vai ficar aí de castigo, rapaz. Pode acontecer? Pode. Mas não é isso que Deus faz. Não. Então, às vezes, a gente pode ter um entendimento assim,
Mas é um entendimento equivocado, porque nenhum texto da Bíblia diz que Deus se alegra com a desgraça alheia, com o sofrimento alheio, entendeu? E até quando ele fala sobre morte, é um outro sentido, né? Então, é necessário que a gente entenda que existe entre essas duas coisas aí o amor, quer dizer, o propósito aí é conduzir a pessoa para um lugar seguro, para um lugar tranquilo, e não está falando de salvação. Ninguém é salvo porque é castigado, porque muita gente no passado acreditou que se autoflagelasse, produziria algum tipo de benefício espiritual. A reforma está aí para nos relembrar de que isso aí não deu certo nem para Lutero. Entendeu? Que buscou isso e tentou de todas as formas esse autoflagelo para desenvolver na vida dele algum tipo de possibilidade de paz espiritual. Isso não produz paz espiritual. Então nós estamos falando de uma condução, a correção, quer dizer, vai corrigir o caminho que estava errado. Não tem esse link aí do amor. Então, assim, é possível que a gente tenha uma dificuldade ou outra com um termo, com uma palavra, e até talvez não tenhamos no entendimento certo. É possível que a gente acredite no que a gente fala, mas a gente não esteja certo. Né? Mas entender que Deus, ele, quando permite que haja alguma coisa, ou mesmo quando ele exerce isso na nossa vida, essa disciplina, que podem ter várias possibilidades aqui de palavras, e vejam, queridos, vamos entender, o escritor, ele está escrevendo para um público, ele está querendo que as pessoas entendam. E quando o escritor aos Hebreus traz esse texto, ele sabe que as pessoas estão entendendo. É uma linguagem que eles entendem. Nós podemos ter dificuldade hoje? Podemos, açoite. Quem é que pensa assim, olha, o fulano lá, teve um culto na igreja, foi uma bênção, rapaz. Foi uma açoitada até 11 horas. Hein? Sabe a expressão que a gente usa? Cajadada. Que era dada em quem? Nas ovelhas. Não, ovelha não. A cajadada é no lobo. A ovelha era puxada pelo ganchinho, que eu não sei o nome daquele. Sabe o nome, pastor? É o cajado mesmo. Não, pois mas aquela haste, não aquela haste de cima ali. Ali era para puxar a ovelhinha e trazer a ovelhinha pro aprisco. O cajado era para bater no lobo. Então quando a gente diz, rapaz, ontem foi uma benção, o pastor me deu tanta cajadada, o cara tá assumindo. É o lobo. No meio das ovelhas. Tem uma frasezinha que eu ouvi de uma pessoa, assim, pastor, eu gosto quando o pregador chega e bate com força. Eu falei, irmão, você gosta? Então você tem problemas. Porque não é normal isso. Não, mas é a sensação de que se você apanhar, você tá bem, entendeu? Que é um processo complicado, pastor Bruno. Contigo no gabinete pastoral, eu falo, pastor, fiz isso. Você tá bom, vamos orar aqui. Você ora por ela, Deus te abençoe. Mas só isso, pastor? Não vai ter punição, não vai ter nada, não vai me botar no banco. Não, já está abençoado, Deus já te perdoou. Existem momentos em que a pessoa, para se sentir sarada, curada e até perdoada, precisa desse açoite. Só que a palavra açoite quer dizer partir em duas partes. Mas é um equívoco. Isso é um equívoco por parte da pessoa que aprendeu a ser corrigida na base do açoite. Mas a Bíblia diz que em alguns momentos você tem que fazer isso. O pai que ama não deixa revelia o seu filho. Agora isso vai ser frequente. Para ajudar, eu vou inserir a palavra provação. É para ajudar, tá? Para melhorar um pouco. A provação, Tiago trabalha muito essa questão, né? De que Deus trabalha Deus prova e Deus não tenta, né? Porque a tentação, nós somos tentados pelas nossas próprias inclinações, né? E essa é a ideia. Pelo diabo e pela carne. Exatamente. Né? A aprovação é divina. Exatamente. Deus vai trabalhar essa questão para que a gente esteja de alguma forma, né? A gente trabalhando de uma forma mais fácil da gente entender, né? Que a gente consiga chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue. Mas aí também porque se não fosse podemos cair nessa questão cultural também de que tudo é prova. Se eu estou passando por isso, é Deus provando. Se eu comi demais, engordei, é Deus provando. Por isso que Tiago, se eu corri, quebrei o pé, é Deus provando. Na carta de Tiago, ele perde um tempo. A mão de Deus perdeu. A carta de Tiago, ele escreve, leva um tempo escrevendo sobre essa questão para diferenciar tentação de provação. Ele fala que Deus não tenta ninguém, né? Mas Deus prova, e essa questão da provação é exatamente para que você consiga prosseguir num determinado estágio. Deus quer colocar você numa determinada situação onde você vai... E a gente vê, por exemplo, eu vejo de uma forma muito clara a questão do próprio Jó, né? O livro de Jó era um livro realmente
vasto e às vezes difícil da gente conseguir entender. Mas é no livro de Jó que a gente entende o problema do sofrimento na vida humana e como o sofrimento de Jó faz com que ele se aproxime mais de Deus. Que ele chega lá no último capítulo dizer que antes eu conhecia de ouvir as questões conceituais de Deus, mas agora os meus olhos te veem. E sem Deus ter feito nada, que a gente fala nada de positivo, né? No livro de Jó a gente não vê assim um grande milagre, né? Que a gente às vezes espera chegar no final do livro de Jó e pensar que ele de repente achou uma mina de ouro, descobriu petróleo, outras coisas mais, ou alguma coisa assim que o enriqueceu. São coisas bem simples. Os irmãos, as irmãs de Jó trazem riqueza para ele. E a mulher, né, que já estava com ele todo o tempo, e ele consegue ter outros filhos, né? Então, essa ideia, e às vezes nós estamos tão focados em determinadas situações, em determinados problemas, que nós perdemos de vista aquilo que Deus quer fazer na nossa vida para o futuro. Eu creio que Deus também estava mudando o conceito de Jó acerca de muitos pensamentos que ele tinha acerca da própria vida, não só de Deus, como essa questão do pesar a mão. Às vezes nós precisamos passar por processos na nossa vida para ser conduzidos pelo Senhor, para mudar a nossa mente, renovar, para ter conceitos verdadeiros. Exatamente. E aí cai nessa questão do, Deus está pesando a mão sobre mim. Não, Deus quer nos conduzir a uma verdade desconhecida. Por isso, há um processo. E isso envolve, muitas vezes, sofrimento. Sofrimento. Nunca seremos isentos do sofrimento quando Deus trabalha, porque a nossa carne vai sempre lutar contra a ação de Deus na nossa vida. Nós vamos sofrer de qualquer maneira, mesmo Deus nos abençoando, porque a nossa carne não aceita passivamente a ação do Espírito de Deus. Então, de qualquer maneira, nós vamos sofrer. Foi bom falar em Jó, porque Jó, para mim, é um exemplo de pessoas que aceitou. Ele deixou-se conduzir por Deus no processo do sofrimento para alcançar o conceito real do que é ter intimidade com Deus. Exatamente. Né? Então eu vejo disciplina aí também. A disciplina, Jó foi disciplinado pelo Senhor. Muito bem. Algum acréscimo? Eu só quero aqui reforçar a distinção entre tentação e provação, né? Relacionada a castigo também e disciplina. A tentação é um convite para o erro, para a queda. A provação e a tentação têm uma origem, o maligno. A provação tem um propósito de crescimento. Isso vem de Deus. Agora, volto a insistir de que as coisas não acontecem à revelia dos propósitos de Deus. Se você fizer o mal, você sofre a consequência e pronto. Não. Deus, em amor, nos adverte. Então, Deus age de maneira bondosa para com aquele que confia nele, para aquele que não confia nele. A diferença é o propósito. Quando a pessoa vive na independência de Deus, no erro, aquele pecado tem uma consequência temporária, no sentido de que ele precisa voltar-se para Deus e se arrepender. É o que diz Isaías 55:7. Deixe o homem o seu mau caminho e volte para o Senhor, que é grande em perdoar. Então, o Deus, quando castiga o incrédulo, digamos assim, é para que ele se arrependa e volte-se para o Senhor de coração. Amém. Quando Deus castiga o servo dele, é para que ele aprenda e se corrija para viver em santidade ao Senhor. Amém. Muito bem, vamos responder aqui uma ouvinte que traz o tema da tentação aqui também. Tudo para amenizar, né? Para ajudar vocês. Fica né? mais brando. O ouvinte diz o seguinte: se Deus não tenta a ninguém, o que foi então que ele fez com Jesus? Tem que explicar. Deus não tentou Jesus. Não. Jesus foi tentado pelo diabo. Porque o Espírito levou Jesus para o deserto. Acho que esse é o ponto. Para ser tentado pelo diabo. E o que significou aquele marco? Aquilo foi um marco de quê? Mas o Senhor Jesus não era conduzido pelo Espírito como nós somos? Então, onde quer que estejamos, se somos filhos, somos conduzidos pelo Espírito, seja no deserto, seja em qualquer outro lugar, situação, o Espírito vai estar na condução. Jesus foi conduzido pelo Espírito para aquele momento essencial do seu ministério. E aquele momento teve algo que é importante também. Por exemplo, o homem esteve lá no Jardim do Éden, lá no Jardim do Éden tinha uma árvore, e aquela árvore lá no centro, Deus falou para ele, você não pode comer, né? E ali não há nenhuma questão, mas se a gente olhar o texto, o que leva
o homem, né, no caso a mulher, a comer, ela diz que a árvore era boas olhos, e vê a questão da humana, né, bons olhos, agradável, e toda essa questão fez com que ela se alimentasse. E aí, o que é diferente de Jesus, que é que mesmo Jesus estando 40 dias, 40 noites sem comer, com fome, ele não aceitou a sugestão do diabo que, diante da fome, né, a gente quer qualquer coisa, de transformar as pedras em pães. Então ele falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então a tentação, embora ela seja feita pelo diabo, há uma permissão de Deus que ela aconteça, ela vai de alguma forma desmascarar o diabo naquela questão de Jesus e mostrar que ele vai seguir. A tentação, ela tem um propósito muito claro. Só para ficar claro aqui, lá em Gênesis, a árvore do bem e do mal, ela não era uma tentação para o homem, era apenas uma imposição de limites de Deus. Exatamente. Até aqui você pode ir, para ficar claro. Exatamente. E aqui no capítulo 4 de Mateus diz, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já quebra essa ênfase de que Deus tenta alguém. Deus permitiu Deus não que ele fosse lá. Agora, com que propósito Jesus foi levado ao deserto? Jesus estava com 30 anos, ele estava dando início ao seu ministério. Exatamente, depois terreno. Acontece já Por o isso batismo. que Deus permitiu e Deus o levou pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quê? Porque se Jesus não passasse por aquele expediente, ele não teria condições de dar início ao seu ministério. Então foi uma prova de fogo ali, foi uma tentação, porque tudo aquilo que o diabo ofereceu era para desviar Jesus do seu ministério. Podemos ver aqui que versículos anteriores, capítulo 3, do verso 13 ao 17 de Mateus, Deus capacitando a Jesus para essa tentação, para deixar claro aos ouvintes que toda tentação que vem a nós não é demasiadamente pesada, porque antes Deus preparou Jesus para aquilo. Se tem alguém passando por tentação, problemas, coisas pesadas, eu quero deixar claro para os ouvintes, Deus já os capacitou. Deus, quando Jesus foi batizado e o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, era Deus dizendo, eu te capacito para tudo que está vindo por aí. Então, quando a tentação chega na minha vida, Deus já disse para mim, eu já te capacitei, eu já te ungi, eu já te preparei para passar por isso. Só para ajudar aqui, 1 Coríntios 10, versículo 13, diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então me parece que o nosso entendimento aqui é o seguinte, é que se depender de nós vamos cair. Não tenho dúvida. É que o livramento ele vem de Deus. Quem dá o livramento é Deus. Porque se depender do homem, a nossa tendência pecaminosa é fazer bobagem o tempo inteiro. Aí vem a graça de Deus e nos sustenta e nos suporta. Muito bem. Queridos, eu acho que ficou claro, sim, entendeu? Talvez não tenha ficado tão claro assim, porque todo mundo quer tirar uma outra dúvida, não? Não, porque cada dúvida, eu gosto de ver os nossos ouvintes, que o ouvinte inteligente é assim, cara. Uma dúvida traz outra dúvida. E a gente vai ficar perguntando a vida inteira, porque o crescimento espiritual está exatamente nisso. Então, quero tranquilizar o nosso ouvinte, assim, ouvinte, pode ficar em paz aí quem tá. Olha, me veio ocorreu uma outra dúvida, e isso é tão bom, entendeu? Que eu queria, sabe o que eu queria? Que todo mundo ficasse assim, porque isso nos motiva a estudar. Isso nos leva para a igreja, para a escola bíblica, para nós aprendermos, culto de doutrina. Vamos lá, vamos aprender da palavra de Deus, lá para os pequenos grupos, para a sua célula. Nós precisamos crescer espiritualmente. Agora eu quero saber quem canta. Agora um quadro novo aqui no debate. Quem canta essa música? Over the mountains and the sea, your river runs for love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. Pastor Clark Gable, quem está cantando? Eu vou deixar que os meus colegas se manifestem. Pastor Elizabeth, quem está cantando? Eu conheço o cantor, Reverendo Edson, quem está cantando? É isso aqui?
que querem falar é o Justin Bieber. Finalmente olharam a pauta, né, do programa. Eu já fui pastor de jovem, eu sei que é o Justin Bieber. Justin Bieber, né? Então, o que o... É o do momento. Marcela, fala no microfone ali, vai lá. O que o Justin Bieber tá cantando no Debate 93? Que música é essa aí, Marcela? Essa é a canção que no Brasil ficou conhecida como Cantarei Não, quero Seu saber Amor o pra nome da Sempre. canção, o nome original da música. Ai, não sei. Se você tivesse me dado a falar, Não, ia me não é, perguntar. o ao vivo é que é legal. Você não me avisou. Eu sei o nome dele em Eu português. quero saber quem são os Cantarei Seu autores da Amor pra música. Sempre. Provavelmente é da Hilson, da United. Da Provavelmente? Hilson. Mas que Claro, porque informação é ele essa? se converteu na Hilson. E ele canta lá. Então você está dizendo que o Justin Bieber é convertido. Ele assumiu a fé dele há alguns Esse negócio de assumiu me dá um susto com a pessoa. Fulano assumiu. Ai, Jesus, segura o homem. Não, ele assumiu a Tem fé misericórdia. dele há uns 2, 3 meses atrás. E agora, na mídia internacional, ficou um burburinho, porque mais ou menos uns 15 dias ou 20, ele cancelou os últimos 14 shows que ele tinha ao redor do mundo, inclusive um aqui no Brasil. E ele cancelou. E muita gente queria saber o porquê, por que ele cancelou, por que ele não cancelou. E tinha gente que dizia que foi por causa... o pastor me ajudou aqui, é o nome da música. I Will Sing, I Know Love. Acho que não é não. O pastor falou, não é não? Você achou outro nome? Você tá bem pastor. procurando, né, engraçado? Não, eu já achei, eu tô aqui esperando a oportunidade, né? Não, a outra tá aqui sem internet. Olha, tá aqui, Marcela, pode ler você. Não, pode mesmo. ler você, você que procurou, amado. Olha aqui, essa versão não é dos Montes Corre para o Mar, essa aqui? Eu acho que é isso. Cantarei teu amor para ali sempre, ele né? gravou, A versão que eu tenho aqui é do Killa, entendeu? É o David Que telefone Killa é esse aí? gravou. Tá tocando Ali telefone aí, gravou pastor? o... I could sing of your Baruch love gravou. forever. Então. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Não é isso? Então, o que aconteceu com ele? Por que nós estamos falando do Justin Bieber Porque aqui, ele Marcela? cancelou esses últimos 14 shows que ele tinha dessa turnê mundial. E aí ele foi bem reprovado ao redor do mundo, pela mídia internacional, dizendo que ele tinha deixado de lado esses compromissos. Enfim, fãs aí por aí tristes, mas ele disse o porquê. E ele, quando ele afirmou isso, ele disse o seguinte: olha, eu tomei essa decisão porque eu deixei as minhas inseguranças tomarem o melhor de mim, deixei meus relacionamentos quebrados guiarem a maneira que eu agia com as pessoas e as tratava, deixei a amargura, a inveja e o medo tomarem conta da minha vida. Sou extremamente abençoado de, nos últimos anos, ter pessoas que me ajudaram a reconstruir o meu caráter e me lembrar do que eu sou e do que eu quero ser. Ele fala dessa pausa aí, que ele parou para ser tratado espiritualmente. Muito bem, queridos debatedores, a gente está acompanhando isso aí. Todo mundo já tinha visto isso aí? Vocês já tinham visto isso aí ou não? Sim, eu já tinha lido visto aí? alguns comentários. Obviamente tem vários assuntos relacionados a isso aqui, né? A questão da imaturidade, que ele fala dos erros que ele teve, quer dizer, um menino muito novo, com um sucesso enorme, né? Muito dinheiro, muito assédio, enfim, se arrepende de uma série de coisas. E a gente tem alguns temas aqui, por exemplo, abrir mão de algo que considera bom, mas desagrada a Deus, é um problema para você? Muita gente se apega ao que tem e às vezes não quer abrir mão do que tem, exatamente por conta disso, né? E conjugar essas duas coisas, quer dizer, a vida profissional com uma questão de vida espiritual, nem sempre é simples, né, companheiros? Uma das questões que eu vejo que as pessoas que estão na mídia têm muita dificuldade é com relação à questão da imagem. A pessoa acaba sendo escrava da sua imagem. Existem coisas que você precisa fazer e que você não quer fazer, você não gostaria de fazer, mas você é imposto a fazer pela sua imagem. Então é essa questão, você se torna escravo e as pessoas não são felizes, JR. A gente vê várias pessoas que não são felizes porque elas gostariam de estar em outro lugar, de fazer outras coisas. Mas aí entra a questão da imagem, entra a questão do dinheiro e várias coisas acabam conduzindo as pessoas. Eu vejo essa escravidão que o diabo tem colocado sobre a questão do mundo, né? Então eu acredito que ele tenha conhecido a verdade, tenha se libertado, não esteja mais tão preocupado com a questão da sua imagem, não há mais essa necessidade. Então não houve nenhum problema dele chegar e abrir mão desses compromissos, dessas questões que eram anteriormente
importantes para ele. O apóstolo Paulo, ele usa um termo muito interessante quando ele fala da questão de que eu considero, né, como se fosse entulho. Isso não serve mais. Todo currículo é lixo. Paulo, É lixo. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né, gente? Essa ideia. Que antes ele valorizava muito isso, o currículo de Paulo é um currículo invejável, mas agora ele não Agora, o pastor Clark Gable, que é o mais novo aqui de nós. Obrigado por essa consideração. Deve se lembrar de um cantor chamado B.J. Thomas. Aí. Acertei, viu? Não conheci, mas eu conheço a história dele. Não é? Então, ele teve uma experiência assim, era um cara fazendo um sucesso gigantesco. Tem uma música dele que foi tema aqui de novela, quando a televisão brasileira estava começando. Acho que estava em preto e branco ainda, estava não, pastor? Essa época aí... Rock and roll do Dubai. Mas enfim, eu sou de rádio, então eu conheço as coisas antigas, né? Mas aí é o seguinte, pastor, o que consta, né, é que ele abriu mão da carreira dele por conta disso. E a gente também está tendo conhecimento aí, pastor Bruno, que o Wesley Safadão também teve uma experiência com Jesus. Pelo menos tem imagens dele sendo batizado e tal. Agora, pastor Bruno, na sua opinião, como é que fica o nome dele agora? Santarrão. Santarrão. Wesley Santarrão. Não, mas Santarrão é pejorativo. É o cara que se acha santo. Não, só tirar o final, só fica só Safa. Não, o Wesley? O Wesley só? Irmão Wesley, igual Lázaro. Olha só, já que você fez referência ao B.J. Thomas, a história da conversão dele é impactante, porque ele estava numa crise profunda, foi conversar com um amigo e aí foi levado a um culto e ali se converteu. Tanto ele quanto o Justin Bieber, que agora está em evidência, a gente vê exatamente uma transformação. Efésios capítulo 4, Paulo fala de mudanças, como um ato de trocar de roupa, jogar a roupa velha e revestir da roupa nova. Agora, você tem que demonstrar que mudou através de seus atos. Verdade. E é isso que o Justin Bieber está fazendo, porque quem escolhe a Cristo abre mão de outras coisas. O pastor Marcelo Martins é o nosso editor aqui, daqui a pouco eu não vou estar falando sobre uma série de coisas boas aqui. Pastor, qual a sua opinião sobre esse assunto? Quero ouvi-los sobre esse tema. Bom dia, debatedores, aos ouvintes da Rádio 93. Eu falo o que a Bíblia diz, né? A pessoa é conhecida pelos frutos que ela produz. Então, eu quero acreditar sim que o Justin Bieber, como tantos outros, se converteram. Só Deus conhece o coração das pessoas. Mas com o tempo os frutos precisam aparecer. A gente tem que ter um pouquinho de calma, né? Porque o pessoal já começa a fazer festa, né? E começa a chamar para dar Eu já fiz muita festa. E depois passa o tempo, a gente tem que ver. É o fruto, né, pastor? Todo mundo pode se tornar uma árvore. Agora, uma árvore frutífera, só aquele que aceita Cristo, verdade? Então o tempo vai dizer. Olha aí, gente. Então tem que esperar, né, pastor Bruno? Muito bom. Pastor Bruno, eu observei vários exemplos que ele deu tem a ver com refeição. Por quê, pastor? É chamado, né? É chamado, né? Eu estava pensando o seguinte, pastor Bruno, é o seguinte, pastor Bruno, eu estou conhecendo hoje o pastor Bruno aqui, estou aproveitando a benção aqui nessa intimidade nossa aqui no estúdio, né? Só estamos nós aqui. Olha só, ele mudou o termo. Antes ele falava de castigo, agora já chama de chamado, né? Um upgrade aí. Não, que eu tava pensando aqui que a mãe dele falou pra ele, né? Sua mãe, como é que é o nome da sua mãe? Selma. Irmã Selma. A irmã Selma falou pra você, meu filho, coma alface. E eu fiquei pensando assim, pensando nele, ele falou assim, vou comer alface com o quê? Com o quê? Tem um amigo meu, irmão meu, que fala que se alface fosse bom, tinha rodízio de alface. Tinha rodízio de alface, Mas olha, gente, eu quero dizer que vocês hoje estão aqui num dia muito especial, porque hoje nós temos aqui uma palavra muito importante que traz para todos nós aqui do Grupo MK muita alegria, porque é o dia em que nós estamos abrindo as portas de maneira especial para algo que vai com certeza impactar de maneira positiva a nossa mídia brasileira, em especial na formação de tanta gente com várias opiniões, num tempo de tanta diversidade. Nunca tivemos um tempo em que todo mundo fala sobre qualquer coisa com grande autoridade, mas nem sempre com conteúdo. Nós temos aí um exemplo novo, que são as fake news aí, que é um processo assim incrível, como as pessoas estão criando notícias falsas sobre coisas seríssimas,
Isso é muito usado na área da política, mas também tem a ver com a área artística. Muita gente desenvolvendo ideias sobre esse assunto na questão da área artística. Ao mesmo tempo que o jornalismo, ele ganha uma responsabilidade muito grande, porque o jornalismo, ele precisa apurar os fatos, checar os fatos, conversar sobre as coisas. Então, jornalismo é feito por jornalistas, ainda que não seja exigido o diploma, é necessário que tenha uma formação, mas ainda que seja bem diversificada a possibilidade da formação, existe uma responsabilidade, né, que é muito grande com aquilo que a gente anuncia, com aquilo que a gente divulga, com aquilo que a gente informa. É exatamente com base em todos esses aspectos aí que nasce o Pleno Ponto News, pastor Marcelo. É isso aí, J.R. Vargas, é um grande lançamento do Grupo MK de Comunicação, Pleno Ponto News. É um portal de notícias. Como você bem disse, nós temos duas bases fundamentais, duas balizas fundamentais. Primeiro é a credibilidade, ou seja, no mundo em que as fake news prevalecem, é bom ter um local onde possamos encontrar notícias, informações reais, né, de fato mesmo. E segunda baliza é a segurança, nós chamamos de family safe, ou seja, as nossas notícias são curadas de forma a privilegiar a família, ou seja, eu não tenho nenhum problema de meus filhos verem uma notícia no Pleno News, acompanhar uma matéria, porque o nosso conteúdo é curado para de fato proteger a família. Muito bom. Então hoje nós estamos aqui com essa palavra especial de lançamento, pastor. Vamos dar um endereço aqui para os nossos ouvintes irem lá. Vamos lá. Você pode acessar, querido ouvinte, ao seguinte endereço internet: pleno.news. É bem curtinho, é diferente, né? Pleno.news. Você já acessa o nosso portal e você vai encontrar editorias como Brasil, política, esportes, música, economia, opinião, fé também, né? E nós temos já como colunistas da Vargas pessoas de grande peso, como o pastor Luiz Saião, doutor Elane Cruz, que participa sempre conosco da mesa de debate, né? Professor Ney Pereira e muitos outros. E eu espero um colunista muito especial, né? Estou negociando com ele, né? Ver se consigo trazê-lo para o Pleno News. Posso falar quem é? Pode. Não sei se eu falar, vou falar, hein? O nosso querido pastor J.R. Vargas, em breve, estará nos privilegiando com uma coluna especial. Em nome de Jesus. Vai ser uma alegria, vai ser uma grande alegria. Quero parabenizar ao pastor Marcelo, que é o editor, e a equipe inteira, um grande time aí, com grandes atividades, que Deus abençoe muito, e vamos todos aí acessar, conhecer Pleno.news, minha gente, Pleno.news, com informações diversas, com muitos assuntos, e com certeza vai ser uma bênção para a nossa vida espiritual e para o nosso querido Brasil. Pastor, muito obrigado, pastor. Obrigado, João. Deus abençoe, meu querido, cada vez mais. Minha gente, hoje tem culto da 93 FM. Sabe quem vai estar lá? Olha aqui, ó. Venha sondar minhas mãos, que ergo a ti, meu coração limpar. Esse é o meu querido amigo Cleve. Olha aí, ó. Pastor Bruno, olha o somzão, pastor Bruno, ó. Hein? Que bênção, hein? Aviva-nos é uma linda canção na voz do meu querido Cléber, vai estar cantando hoje, ó. É muita bênção. Quem vai estar com a gente hoje também lá é a Graciele Farias. Canta, Graciele. Eu sou só o véu. Olha aí, que bênção, minha gente, ó. Tu és o oleiro. Estou em tuas mãos. Enquanto me refaz. Graciele Farias vai estar cantando, com certeza nas mãos do oleiro, vai estar lá no nosso culto hoje da 93 FM também o pastor Lucas. Fala, pastor Lucas. Lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. Essa é uma bênção, minha gente. Olha, hoje então Graciele Farias, nós vamos ter também o Cleve, o pastor Lucas, eu vou estar lá também pregando com muita alegria na Igreja Central do Avivamento. Ô, pastor Bruno, dá o endereço da igreja, ponto de referência aí, meu irmãozão. A Igreja Central do Avivamento do Alcântara fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho, número 2260.
próximo ao Mercado Guanabara, 300 metros de Guanabara, na rua principal, antiga Avenida Maricá. Vai ser uma bênção que pura. todos estejam lá para adorar a Deus junto conosco. Pastor, a que horas a igreja vai ser aberta? Porque o povo gosta de ir mais cedo para orar. Para quem quiser chegar mais cedo, orar e dobrar o joelho, 18 horas. A igreja já vai estar aberta para recepcionar todos que estarão lá conosco. Creio que vai ser uma noite de muita bênção, muita vitória. Graças a Deus. Olha, então um abraço para você que está acompanhando a gente. Alô, povo de São Gonçalo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, pessoal do Jardim Alcântara, vamos estar juntos hoje na Igreja Central do Avivamento com a Graciele Farias, Cleve, Pastor Lucas, equipe da 93. Eu vou estar pregando a palavra do Senhor. Peça a sua oração, ouvinte. Ore por nós, para que o culto hoje seja uma grande bênção. Só o Pastor Lucas cantando, ó. Ei, que beijo. Já tem ouvinte aqui, gente, sugerindo o Wesley Safadão mudar para o Wesley Ungidão. Muita oração. Olha, vai ter. Fosse mais cedo é receber mais opiniões, né? Vamos parar por aí, porque o programa tem que acabar. 12:05, Marcela. Marcela, o programa avançou, hein? Olha aí. Vamos orar, companheiros, agradecendo o carinho de vocês. Pediu o pastor Clark para orar conosco. Vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. Também vamos orar, como sempre oramos, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pelo culto da 93. Senhor Deus, te damos graças por esse dia, pelos assuntos que aqui foram abordados. Oramos por aqueles que estão passando por momentos de tentação, que eles recorram ao Senhor, crendo no teu livramento. Oramos por aqueles que estão sofrendo as consequências dos seus erros, que, ó Deus, eles entendam que o teu amor não mudou e que se arrependam e se voltem para ti de coração. Oramos pelos enfermos, que tu tenhas compaixão, daqueles que estão nos leitos esperando a cirurgia ou já passaram por ela. Oramos por aqueles que estão, ó Deus, desenganados até mesmo, sem qualquer expectativa quanto à sua cura. Tenha compaixão dessas pessoas que também estão em casa em seus leitos. Oramos pelos presos, para que eles encontrem a verdadeira liberdade no Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pelo Brasil, que tu tenhas compaixão da nossa nação. E entregamos em tuas mãos o culto da 93 nesta noite. Que seja, ó Deus, uma programação que vai impactar vidas pela música e, sobretudo, pela tua palavra pregada pelo teu servo. É isso que nós pedimos, colocando em tuas mãos a vida do pastor JR, que ele continue sendo uma bênção, não só na direção destes debates, mas no seu ministério com a sua família. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.